Olá, nós vamos fazer aqui um guia para tentar analisar gráficos de funções trigonométricas. Existem duas maneiras de analisar uma função trigonométrica. Você pode construir tabelas e ir preenchendo essas tabelas e depois construir o gráfico, ou você pode também analisar os parâmetros na equação e determinar como essa curva funciona. Para qualquer um dos dois métodos, nós precisamos saber primeiro os valores de seno e cosseno na circunferência trigonométrica, que é essa primeira tabela que está aparecendo aqui. Depois nós precisamos estar atento para a lei de formação dessa função trigonométrica. A função trigonométrica é uma curva e os valores que vão alterar essa curva, deixá-la mais comprida, mais alta, mais comprimida, nós chamamos de parâmetro. E esses parâmetros são parâmetro A, B, C e D. Como você pode ver, tanto para a função seno como para a função cosseno, os parâmetros se comportam da mesma maneira. Precisamos também entender o que é período e o que é amplitude. A amplitude ela é a altura da onda em relação ao eixo x. E o período é o tamanho desta onda, né? É o comprimento desta onda relacionado a um pico e outro, ou a um vale e outro. Então esse é o período. A função seno em sua forma natural, você pode notar que não existe nenhuma alteração nos parâmetros, parâmetro A, B, C ou D. A função seno ela não ocorre em nenhum parâmetro. Então você consegue construir a função seno com a tabela dos ângulos em radiano e do seu respectivo seno. Que nesse caso quando o ângulo é zero, o seno é zero, a gente tem um ponto 0 e 0 no plano cartesiano. Quando o ângulo é π sobre 2, o seno vale 1. Então, nós temos um outro ponto aqui. E é importante notar que toda função seno, ela sempre começa de forma crescente, né? Geralmente, ela começa aqui no zero e ela vai crescer. Então, toda vez que você vê um gráfico trigonométrico que ele já tiver esse formato, provavelmente é a função seno. O próximo ponto é π, né, e zero, esse ponto aqui. Depois nós temos 3π sobre 2 e menos 1, né, menos 1 aqui no y. E por último temos aqui o 2π e 0. Assim nós construímos a função seno. A função cosseno ela se comporta da mesma maneira. Não existe nenhuma alteração dos parâmetros. E a gente vai seguir também a tabela de cosseno para fazer a construção dela. O cosseno, diferente do seno, ele começa quando o ângulo é zero, o cosseno vale 1. Então ele começa aqui em cima. O próximo ponto é π sobre 2 e 0. A principal diferença, né, da função básica entre seno e cosseno é que a função seno começava no zero e crescia. A função cosseno ela começa no 1 e decresce. Depois temos o próximo ponto, π e menos 1, 3π sobre 2 e 0 e 2π. Com esses pontos, então, se nós unirmos, nós teremos aí a função cosseno, na sua forma original, sem nenhuma alteração dos parâmetros A, B, C ou D. Agora vamos falar um pouquinho de cada um dos parâmetros. O parâmetro A. O parâmetro A ele vai deslocar a função verticalmente, ou ele vai deslocar verticalmente a função. Vai jogar essa função para baixo ou para cima. Aqui tem o gráfico que nós acabamos de construir. E se ocorrer uma alteração na função seno, como por exemplo, esse valor A for 2,
essa função ela será elevada em 2 unidades, né? Então, ela se desloca aqui do eixo x e ela sobe. Se ocorrer, no caso do valor de a, do coeficiente a ser negativo, essa função ela é deslocada para baixo, né? Então, fica bem claro aqui o comportamento do parâmetro a, qual mudança, né, o parâmetro a causa no gráfico da função. O parâmetro b, ele vai alterar a amplitude da função. Lembrando que a amplitude é a altura da onda, né? O parâmetro b, se ele for alterado para 2, a função seno original, ela vinha em altura máxima 1, tinha amplitude 1. Quando eu altero o parâmetro b para 2, a função ela passa, então, a ter uma altura de 2 unidades. Aqui. Por outro lado, se o parâmetro b ele for um número menor do que 1, a função também vai acompanhar, né? Por exemplo, aqui o parâmetro b vale meio, então a altura da minha onda é meia unidade. Então essa é a mudança que o parâmetro b causa na função seno. O parâmetro c, por sua vez, ele vai alterar o período da função, né? É importante notar que quando falamos de período da função, comprimento da onda, ele está restrito a 0 e a 2π. Nós vamos fazer essa restrição para efeito de comparação. Tá? O parâmetro c, se nós trocarmos ele por 2, né, o que vai acontecer com a função? Você pode observar que quando temos apenas a função seno, nós temos um período aqui, né, uma trajetória completa da sua curva aqui. Quando alteramos aqui para 2, o que nós temos é duas trajetórias. Ó, se você observar, de 0 até π, nós temos uma trajetória, um período, e de π até 2π, nós temos um outro período. Por outro lado, se nós trocarmos o parâmetro c para meio, o que vai acontecer? Essa função ela vai ser alongada. Então, quando aqui eu tinha um período inteiro, e aqui eu troco por meio, eu terei apenas meio período. Tenho apenas metade do período da função. Sempre no intervalo de 0 a 2π. Então, esse é o comportamento do parâmetro c. São essas alterações que o parâmetro c causa na função seno ou na função cosseno. Tudo que eu estou dizendo aqui para a função seno vale também para a função cosseno. E por último, o parâmetro d, ele desloca horizontalmente a função. Nós temos aqui a função original e vamos nesse pontinho verde, marquei aqui para vocês prestarem atenção. E como que acontece esse deslocamento? Né? Se eu, por exemplo, pegar aqui o meu valor de x e somar com π, né? Somar uma unidade a mais, π a mais, essa função ela vai ser deslocada para a minha esquerda. Se eu subtrair π nessa função, ela vai ser deslocada para a minha direita. Então, aqui ó, ela começava no 0, aqui ela começa em menos 1, ou seja, eu somei π. Se eu subtraio π, ela começava no 0, agora ela vai começar em 1. Tá? É contraintuitivo, mas quando você pega outro método de construção de tabela e você desenvolve os cálculos, é esse comportamento que ocorre. Então, nós temos um quadro resumo aqui do que cada parâmetro faz e como que ele altera a função seno ou a função cosseno. Aqui eu coloquei todos como seno, mas também é válido para a função cosseno. Então, o parâmetro A, ele desloca verticalmente, ele vai jogar esse gráfico para cima ou para baixo. O parâmetro B, ele vai mexer na altura dessa curva, ele vai alongar a curva, né? Ele vai expandir essa curva como se fosse um elástico, ou ele vai comprimir essa curva. O parâmetro C, ele tem a mesma função, tem a mesma característica do parâmetro B,
só que ele comprime ou expande a curva no seu período, né, na horizontal. Então, e o parâmetro D, ele vai deslocar a função para frente ou para trás. Agora vamos fazer alguns exemplos. Tem um caso interessante que é menos seno de x. Podemos ver que os parâmetros não são alterados, né, numericamente, a não ser pela inversão aqui do sinal por ser negativo. A função seno padrão, como nós já construímos, ela tem esse formato. E como já dissemos, ela começa de 0 e vai positivamente, né, vai crescendo até 1. Como aqui o seno ele é negativo, acontece a inversão dessa função. Ao invés dela começar crescendo, ela vai começar decrescendo. Aí é só acompanhar a trajetória da função, só que ela vai ser tipo uma função espelhada, né? Ela vai ser em sentido contrário da função original. Próxima função, nós vamos fazer a função 2 seno de x. Se você observar, você vê que o parâmetro envolvido aqui é o parâmetro b. Só relembrando, o parâmetro b, o que ele vai fazer? Ele vai alterar a amplitude da curva, ou seja, ele vai alterar a altura da curva. Aqui nós temos sempre como referência a função seno original. Como é uma função seno, ela sempre vai começar de 0 e vai de forma crescente. De 0 até 1. 0 até 1 na função original. Aqui, como o parâmetro c vale 2, ela vai de 0 até 2. Então, é expandido essa curva que iria até 1, agora ela vai de 0 a 2. Depois ela volta para o eixo aqui de simetria, né, para o seu eixo. E ela vem de novo aqui, ao invés de vir em menos 1, ela vem para menos 2. Aqui. Depois termina lá em 0. Então, essa é a nova função, né? Então, o parâmetro B, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a curva mais alta, né? Vai deixar a onda mais alta, tá? Agora, vamos analisar a função seno meio de x. Se analisarmos qual mudança está ocorrendo nessa função, nós veremos que é o parâmetro c. Uma outra forma também que essa função pode aparecer é seno de x sobre 2. Relembrando, o parâmetro c, o que ele faz? Ele vai expandir ou vai comprimir o período, né, desta função. Então, ele vai deixar essa curva mais alongada ou mais comprimida. Temos aí a referência à curva normal. É uma função seno, então ela começa crescente. E olha que interessante. Nesse caso, aqui nós estamos com o parâmetro c valendo meio. Então, se você observar nesta função aqui, de 0 até 2π, nós temos um período. Como aqui é meio e a função e o parâmetro c altera o período, esse período ele é alterado para meio. Então, aqui nós temos apenas metade de um período de 0 a 2π. Então, aqui, função original de 0 a 2π, um período inteiro. A função, quando multiplicamos o valor, o parâmetro c, né, quando o parâmetro c é meio, nós temos apenas metade da curva. Né? Agora vamos analisar essa função. Ao analisar essa função, nós conseguimos ver que o que está sendo alterado é o parâmetro b. E aí nós precisamos lembrar o que o parâmetro b causa na função. O parâmetro b ele altera a amplitude, né? Ela expande ou comprime essa onda. A função seno original, a amplitude é 1. Então, quando eu tenho aqui sendo multiplicado por meio, essa função
ela vai ter apenas metade da altura da curva original. Então, daqui até aqui a altura era 1. Se o valor de b, o parâmetro b, é meio, eu teria apenas metade da curva, da altura da curva. Agora, aqui nós temos a função 1 mais 4 vezes o seno de x. Ao analisar essa função, nós percebemos que temos aqui dois parâmetros envolvidos, o parâmetro a e o parâmetro b. Então, nós teremos que analisar separadamente o que cada parâmetro vai causar de mudança nesse gráfico. Sabemos já que o parâmetro a ele vai deslocar essa função verticalmente para baixo ou para cima. E o parâmetro b ele vai alterar a altura da curva, né? Ele vai alterar a amplitude dessa curva. E aqui temos o gráfico da função seno padrão apenas como comparação. Por ser uma função seno, normalmente ela vai sair de zero e tende a ser positiva, ela vai subir. Só que na função seno, aqui é zero. Ela inicia em zero. Aqui o meu parâmetro a está pedindo para que eu inicie essa função em 1. Né? Consequentemente, eu tenho também o meu parâmetro b. Meu parâmetro b altera a altura da minha curva. Aqui a altura era 1. Só que nesta nova função a altura é 4. Então, se eu estou aqui em 1, né, e eu preciso ampliar a altura da onda em 4 unidades, ele vai subir até 5. Né, porque 1 mais as 4 unidades que o parâmetro b está pedindo para que seja alterada, essa curva ela vai ter uma amplitude, ela vai ter aqui um ponto máximo aqui em y de 5. Depois, assim como a função original ela sobe em seu máximo e volta ao seu eixo de simetria, essa daqui também, depois que ela sobe aqui 4 unidades, o próximo passo ela cair 4 unidades. E no passo seguinte, ela cai de novo 4 unidades. Né? Porque aqui o valor aqui que está alterando, o parâmetro c está alterando para 4 unidades. Então, de 1 para menos 3, dá 4 unidades. Depois ela volta aqui para o eixo de simetria novamente. E aí nós temos, então, o gráfico da função 1 mais 4 seno de x. Lembrando que em uma função seno nós podemos ter casos onde todos os parâmetros são alterados, parâmetro a, b, c e o parâmetro d também. Agora vamos ver a função 2 seno de x. Primeiro nós vamos analisar qual parâmetro está sendo alterado. Nesse caso podemos verificar que é o parâmetro b em 2 unidades. Lembrando de novo, isso aqui tem que ficar gravado. Se você gravar o que cada parâmetro faz, vai ficar bem fácil você entender o gráfico. O parâmetro b ele vai alterar a altura da onda em 2 unidades. Temos aí a função original e aí nós temos o primeiro ponto da nova função, onde a amplitude era 1, agora ela passa a ser 2. E aí nós temos aí a função 2 seno de x. Agora temos uma função cosseno, cosseno de 2x. Agora o parâmetro sendo alterado é o parâmetro c, né? Ele está valendo 2 agora. E o que o parâmetro c faz? Ele vai alterar o período, né? Então ele vai comprimir ou ele vai expandir o comprimento dessa onda. Aqui está a função seno original. E podemos ver que a função seno, ao contrário da cosseno, que começava de 0 e ia para 1, a função cosseno começa de 1 e vai para 0, né? Ela começa de forma decrescente. Consequentemente, né, nós vamos completando a função cosseno. E aí nós temos aí, então, a nossa função cosseno original. Agora, nesse mesmo gráfico, nós vamos montar a função cosseno de 2x.
Só para lembrar o que vai acontecer aqui, aqui nós temos apenas no intervalo de 0 a 2π, nós temos um período, ou seja, uma trajetória completa da curva. Se aqui eu coloco o valor 2, quer dizer que de 0 até 2π eu tenho que ter duas trajetórias dessa curva. Então essa curva ela será, na verdade, achatada, né? Ela será comprimida. Ela vai ser comprimida como se fosse uma mola para caber aqui dentro dois períodos, né? Então, como é que vai ficar? Se na função seno normal o espaço que eu tinha para ela fazer esse percurso era de 0 até 2π, eu tenho que reduzir pela metade esse espaço para que caiba duas curvas aqui dentro, né? Então, ele vai parar aqui. E, consequentemente, eu vou colocando os outros pontos. Então, eu tenho, aí no caso, então, aqui, ó, está indicando que eu preciso ter dois períodos no intervalo de 0 a 2π. Então, daqui até aqui eu tenho um período, e daqui até aqui eu tenho mais um período. Esse é o comportamento, então, do parâmetro C. Analisando essa nova função, cosseno de x menos π. É importante notar agora que o parâmetro em questão sendo alterado é o parâmetro D, né? O parâmetro D ele vai deslocar esse gráfico na horizontal, ele vai jogar esse gráfico para frente ou jogar esse gráfico para trás. Quando eu estou somando, eu jogo esse gráfico para trás, né? Eu jogo esse gráfico para a minha esquerda. Quando eu subtraio, eu jogo esse gráfico para frente, para a minha direita. Aqui nós temos a função cosseno original como referência. Então ela começa em 1, né? A função original. Vamos colocar ela de novo aqui. Depois temos a função aqui que ela vai em π sobre 2, né? Π, 3π sobre 2 e 2π. Então temos aí a trajetória da função original. Aqui nós temos o menos, que quando nós subtraímos unidades, né? Esse gráfico vai ser deslocado para a direita, né? Ele vai ser deslocado para a direita. Então, ao invés da função começar aqui em 1, ele vai começar π unidades para a direita, né? No caso aqui é só 1π. Então, se ele começava aqui no 0, em 1 não, né? Desculpa. Se ele começava aqui no 0, ele vai começar aqui em π. Nada além disso é alterado, porque o próximo ponto, ó, se ela começava aqui e ela decaía, ela vai começar aqui e vai continuar decaindo. O próximo ponto é esse, e é como se fosse apenas uma cópia daqui para lá, né? Só aumentou 1π aqui. Então, esse vai ser um novo gráfico. Só que, olha que interessante, né? Nós temos esse espaço aqui que vai ficar em branco, né, nessa nova função. Mas sabemos que as funções trigonométricas elas são infinitas, tanto para a direita como para a esquerda. Então, nós precisamos completar esse valor, esses valores que estão em branco. Então, nós vamos fazer a projeção dessa curva como se ela estivesse recuando aqui. E aí nós temos, então, a função sendo alterado seu parâmetro D, onde ela se desloca, né, no caso de 0 até π. Agora temos aqui a função 2 mais cosseno de x. Agora o parâmetro envolvido é o parâmetro A. Lembrando, né, que o parâmetro A ele desloca esse gráfico, né, verticalmente. Ou ele vai fazer esse gráfico subir ou abaixar. Temos aí o gráfico de referência da função cosseno, né? Função cosseno original, estamos traçando ela aqui. E quando nós atribuímos o valor de 2 para o coeficiente A, ao invés dela começar em 1, ela começa em 2 unidades para cima. O próximo ponto não haverá alteração, né? Vai ser apenas a sequência da função.
E aí nós temos a curva toda deslocada 2 unidades para cima da curva original. Essa é a alteração do parâmetro A. E aí nós temos menos cosseno de x, né? Lembrando que o cosseno, né, ele começa aqui e ele cai, né, ele decresce. Se nós temos o menos cosseno, nós temos a inversão disso, né? Então ele vai começar embaixo e vai começar a subir, né? Ok? E agora vamos fazer alguns exercícios. Temos aqui um exercício de uma AP. É o exercício número 8. O gráfico abaixo representa a função A, seno de 2x, B, cosseno de 2x, C, 2 seno de x, D, 2 cosseno de x e E, 2 mais seno de x. O primeiro passo, pessoal, é a gente analisar onde ela começa, né? A função você pode ver que ela começa de 0 e ela vai crescendo até 1. Então, provavelmente essa função é uma função do tipo seno. Isso me permite, já por eliminatória, desconsiderar todas as funções cossenos, né? Porque ela tem um padrão de crescimento que ela começa de 0 e ela é crescente. Então, já caracteriza praticamente uma função seno. Tá? Então, já desconsiderei o B e o D, que são funções cosseno. Próximo passo é nós olharmos o período dessa função. Sempre lembrando que o período que nós consideramos é sempre de 0 até 2π. Tá? E nós podemos ver que o período dessa função, ele cabe nesse período de 0 a 2π exatamente duas curvas completas, né? Dois períodos. Dois períodos da função seno. Ou seja, essa função ela foi comprimida. E se nós lembrarmos lá naquela tabela, lá do começo, né, no quadro resumo, nós vemos que o parâmetro que comprime o gráfico de uma função é o parâmetro C. Né? Então, e se olharmos ali nas alternativas, nós temos apenas essa função aqui, ó, que sobrou, apenas essa função onde o parâmetro C está sendo alterado. Aqui nós não temos alteração do parâmetro C, né? Porque o C vem aqui. Temos a alteração do parâmetro C apenas aqui. Então, a alternativa correta seria 2 seno de x. Aqui, temos a alteração do parâmetro C. Próximo é de um vestibular, né? Seja a função f de R em R, definida por f de x é igual a 1 mais 4 seno de x, o conjunto imagem dessa função é o intervalo a, b, c, d ou e. Vamos analisar então essa função, 1 mais 4 seno de x. Aqui nós vemos que temos os parâmetros a e b envolvidos. O parâmetro a, ele vai fazer essa função começar uma unidade acima da função seno original. Aqui, ao invés dela começar aqui, ela começa aqui. O parâmetro b vai expandir essa curva, né, a altura dessa curva, em 4 unidades. Então, ela vai sair de 1, aí ela vai expandir até 5, né, 4 unidades. E depois ela retorna 4 unidades para baixo também. Então, nós temos aqui esta função. Aqui, né? A função 1 mais 4 seno de x. Agora, precisamos lembrar o que é imagem, né? A imagem, na verdade, são os valores alcançados pela função, né? Os valores de y alcançados pela função. E se olharmos aqui no intervalo de y, essa função ela vai de menos 3, até 5, né? Aqui a função não passa, ó. E a função acima de 5 ela também não passa. Então, essa é a imagem da função, são os valores de y onde essa função passa. Aí nós temos apenas a alternativa A, que ela vai de menos 3 até 5. O exercício 3 é um exercício de um vestibular da PUC, né?
o gráfico da função abaixo é uma função f, e a lei de formação é. Aí nós temos que analisar aqui a função e ver qual dessas funções aqui vai gerar essa lei de formação. Para início, podemos ver que essa função ela é uma função seno, né, por causa do seu padrão de crescimento. Então, nós já podemos simplesmente já riscar as funções que são cosseno. Depois, nós precisamos lembrar do parâmetro A, né? O que o parâmetro A faz, né? O parâmetro A, ele vai jogar essa curva para cima ou para baixo. E se você observar essa função, ela não tem deslocamento nem para cima e nem para baixo, né? Ela está o seu eixo de simetria é exatamente o eixo x. Isso implica que não pode ser a função e, porque a função e desloca essa curva 3 unidades para cima, né? Então, não pode ser a função e. E por último, nós temos a função c e a d. Aí nós temos que lembrar o comportamento do coeficiente c, né? O que o coeficiente c faz nessa função? Ele vai esticar ou comprimir essa função. E se a gente olhar para o período dessa função, ó, de 0 até 2π, nós temos apenas metade da curva original, né? E aqui ó, vai de 0 a 4π, mas lembra que a gente falou que a gente tem que analisar o período de 0 até 2π? Nesse intervalo que nós fazemos nossa análise. Então, de 0 até 2π, nós temos metade da curva. E a alternativa que corresponde aqui à metade da curva é essa daqui, né? 3 seno de x sobre 2. Nós temos aqui apenas a metade da curva ó, no período de 0 a 2π. Agora nós temos aqui um exercício da FUVEST de vestibular. Também para identificar o gráfico da função seno, para identificar o gráfico da função em questão. Logo de cara, nós podemos perceber que existe uma alteração na amplitude desse gráfico, né? Então, todas as funções aqui que não alteram a amplitude, eu já posso cancelar. Porque aqui, ó, ela sai de 0 e ir até, ao invés de ir até 1, ela vai até 2. Então, o que está sendo alterado aqui é o parâmetro B, que altera a amplitude, né? Então, aqui não tem alteração no parâmetro B, aqui não temos alteração no parâmetro B, e aqui também não. Então, essas três alternativas nós podemos cancelar, não é correta. Depois, aqui, nós temos, analisando o comprimento dessa curva toda, né, o período dessa curva, nós podemos ver que existe alteração também no período, porque de 0 ela está vindo até 4π. E essa função aqui, ó, ela não tem alteração no período, né? Então, nós podemos aqui cancelar essa função, cancelar essa alternativa. Então, por último que sobra, é 2 vezes o seno de x sobre 2, ou seja, o x dividido por 2, né? Se você pegar aqui e considerar que esse espaço, né, de 0 a 2π, nós temos apenas meia curva, né? Então aqui ó, é o x dividido por 2, é apenas metade. E a amplitude aqui, que é 2, que sai a amplitude e a altura, né, que vai de 0 até 2. Então nós temos aí a resposta B. Então fica por aqui os exemplos e deixo aqui para vocês um aplicativo de celular para vocês estarem instalando, que você pode fazer o exercício e estar conferindo, ver se está certo, se está errado, o que você está errando. É um aplicativo, né, do Android, que vai funcionar super leve, que vai funcionar em qualquer celular. Vale a pena dar uma olhadinha. Então, muito obrigado e por hoje é só, pessoal. Até mais. Espero ter ajudado.